Depois da procelosa tempestade, noturna sombra e sibilante vento, traz a manhã serena a claridade, esperança de porto e salvamento. Aparta o sol a negra escuridade, removendo o temor do pensamento. Assim no reino forte aconteceu, depois que o rei Fernando faleceu. Porque se muitos nossos desejaram que quem os danos e ofensas vá vingando, naqueles que também se aproveitaram do descuido remisso de Fernando, depois de pouco tempo o alcançaram, Joane sempre ilustra levantando, por rei como Pedro único herdeiro, ainda que bastardo verdadeiro. Bom, essas aqui são as duas primeiras estrofes do quarto canto dos Lusíadas, que é o tema desse vídeo de hoje, né? Nesse vídeo aqui, vou estar aqui com vocês, resumindo os eventos que a Camões conta pra gente aqui no quarto canto dos Lusíadas, né? Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e estamos aqui em mais um vídeo comentando essa aqui, mais uma vez aqui mostrando o livro Os Lusíadas de Camões. Dessa vez, como eu já venho fazendo ao longo de alguns vídeos, né? Resumindo o quarto canto aqui para vocês, para a gente ter um entendimento do que está acontecendo e ficar mais fácil também para caso algum de vocês queiram estar recapitulando depois isso, mas numa outra oportunidade. Mas antes de, né, para estar falando sobre o quarto canto, a gente tem que estar entendendo o terceiro e às vezes até o segundo e o primeiro. Camões está narrando aqui pra gente os Lusíadas, que são os grandes feitos do povo lusitano, povo de Portugal. No momento, para ter um plano de fundo para estar contando a história de Portugal, o Camões escolheu aí estar narrando a empreitada do Vasco da Gama, a primeira empreitada portuguesa que alcançou a Índia. Quando o Camões começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama, ele não começa a narrar ela desde a partida do Vasco da Gama das praias de Portugal. Como já bem falei para vocês em várias oportunidades, ele não começa narrando, Vasco da Gama e seus marinheiros saíram ali de Lisboa, fizeram aquele contorno na África até alcançar os mares da Índia. Não foi nada disso. Pelo contrário, ele começa a narrar ali no primeiro canto, ele começa a narrar quando a empreitada portuguesa já está navegando ali próximo de Madagascar, ou seja, quando eles já estão ali na costa africana oriental. Depois a gente vai ter um encontro com os portugueses no meio para o final do segundo canto, que é o encontro com o rei de Melinde. Ao contrário do que aconteceu em Moçambique e em Mombasa, os muçulmanos ali de Melinde são muito mais amigáveis aos portugueses, graças à interferência dos deuses que favoreceram os portugueses. Né? Quem acompanhou aí o primeiro e o segundo canto lembra que a deusa Vênus é favorável aos portugueses e ali no segundo canto, né? o deus Baco é contrário aos portugueses, o deus Baco quer destruir os portugueses. Principalmente que ele não quer que a frota do Vasco da Gama alcance o Oriente e assim possibilite que o povo de Portugal realize grandes feitos ali no Oriente. Né? É isso que move essa inveja, esse ódio que move o deus Baco a destruir os portugueses. A deusa Vênus, ao contrário, vai proteger os portugueses e graças a ela, os portugueses são bem recebidos ali em Melinde. Aconteceu alguns eventos aí ali no segundo canto que fizeram com que os muçulmanos, apesar de serem muçulmanos, os africanos desse reino gostem dos portugueses. No encontro do rei de Melinde com Vasco da Gama, o rei de Melinde pede para que Vasco da Gama conte a história de Portugal. E aí começa o terceiro canto da obra, que é quando o Vasco da Gama começa a contar toda a história do povo lusitano. Ele descreve o território europeu, ele conta aí os eventos que estavam acontecendo ali na Península Ibérica, né, que é a Reconquista, que é aquela guerra, a série de batalhas e guerras dos cristãos contra os muçulmanos ali. Os cristãos estavam recuperando aqueles territórios que ficaram tantos séculos nas mãos dos muçulmanos, né? Aqueles territórios da Península Ibérica. Então, ali foi acontecendo a série de batalhas, onde um conde da Borgonha, né? Que era Dom Henrique, que acabou se casando com a filha do imperador espanhol, que era Afonso VI, isso, o Afonso VI, que era um monarca cristão muito famoso. E ali ele recebe, né, como dote, por estar casando com a filha desse monarca, desse imperador, o condado de Portugal. E ali ele começa a fazer uma série de conquistas. Quando ele morre, o filho dele, que é o príncipe Dom Henrique, batalha com a própria mãe, porque a mãe dele, né, não queria deixar ele herdar aquele território, né? Ela já tinha um segundo esposo. E ele vai e batalha com a própria mãe e assume aqueles territórios. Depois ele vai travar uma grande batalha ali no campo de Ourique, né, a Batalha de Ourique, onde ali é fundado, os portugueses, mesmo estando em menor número contra os muçulmanos, eles vencem e ali é fundado o Reino de Portugal. Né?
É aí que meio que se estabelece a dinastia Afonsina, que é a dinastia de Borgonha. Começou ali no pai dele, que era o conde, o Dom Henriques, mas aí o príncipe Afonso Henriques, que é o Afonso I, vai estar iniciando ali a dinastia portuguesa, para ser mais preciso, e aí vai ter a sucessão dos vários monarcas portugueses que a gente vê ao longo ali do Terceiro Canto, tá? Dando continuidade a esse desejo cristão, esse desejo dos portugueses. Esses monarcas continuam dilatando o território português, aumentando as terras de Portugal, principalmente rumo ao sul, né, até alcançar, até meio que se estabelecer o que é hoje o reino, o país de Portugal, né, não é mais um reino, ali a República de Portugal. Ah, com isso, vai tendo as várias sucessões. Um problema que acontece, já aqui no mais para o final do século XIV, do século XIII, perdão, é um problema que ocorre com o rei Fernando I. O rei Fernando I, Camões coloca pra gente que ele foi um péssimo rei. Essa é a primeira leitura aqui que eu fiz, que está aqui no começo do quarto canto, é isso. Para quem prestou atenção, tá ainda já não se esqueceu. Camões compara com uma tempestade. Vamos ler aqui de novo, que ilustra bem o problema que estava acontecendo aqui, né? Depois da procelosa tempestade, noturna sombra e sibilante vento, traz a manhã serena a claridade, esperança de porto e salvamento. Ou seja, aqui Camões, a primeira estrofe aqui do quarto canto, Camões fala que depois de uma terrível tempestade, uma tempestade escura, vem a claridade e trazendo como se fosse uma segurança. Ou seja, é como se até, eu utilizando minhas palavras aqui, é como se uma doença fosse embora e a pessoa recuperasse a sua saúde, né? Aparta o sol a negra escuridade, removendo o temor do pensamento. Assim um reino forte aconteceu depois que o rei Fernando faleceu, né? O rei Fernando foi um péssimo rei. Ele não cuidou muito bem das terras, das gloriosas terras portuguesas, né? É descrito que ele era um monarca que se preocupava mais com os seus próprios desejos, né? Ele fugia das suas responsabilidades e ficava ali gastando o seu tempo, sua energia com os seus prazeres. Nisso, o reino de Castela, que é um reino cristão que estava ali também na Península Ibérica, um reino espanhol, vamos colocar assim para facilitar, começou a se aproveitar disso, né? O rei Fernando já tinha cometido um grande erro, que ele meio que roubou a esposa de um rei de Castela. Então a esposa dele era uma castelhana que tinha muita influência sobre ele. Os castelhanos tinham muita influência sobre ele e os castelhanos também se aproveitavam da fraqueza dele para atacar o reino, para tomar territórios, para tomar obter qualquer tipo de vantagem. Isso fez com que o povo português passasse a odiar ainda mais os castelhanos, né? Já existia uma rixa antiga dos portugueses com os espanhóis ali, né? Além de por serem os cristãos ali sempre travarem guerra contra os muçulmanos, os cristãos ficavam travando guerras entre si. Então, Camões já narrou aí vários conflitos dos portugueses com outros povos cristãos ali, os povos espanhóis mais precisamente. Então, esse é o caos que foi o reinado do rei Fernando I. Quando ele morre, a situação piora ainda, porque ele não deixou nenhum herdeiro homem. Existiram alguns outros monarcas que, se eu não me engano, acho que o Sancho II, mas alguns outros monarcas que Camões descreve que tiveram problemas no seu reinado, eles não foram tão bons assim. Ele até descreve um monarca que o irmão dele, quando ele morre, o irmão dele assume o reino. Então deu continuidade essa dinastia, né? A dinastia Afonsina, que começa ali no Dom Henriques, no filho dele, o Afonso I. O problema é que o rei Fernando, aqui já no final do século XIV, ele não deixa nenhum filho. Ali a gente vai narrar o tema central aqui do começo do quarto canto, é essa instabilidade, essa guerra civil que vai acontecer em Portugal, onde Castela vai tentar dominar o reino. Por quê? O que aconteceu? Ele teve uma filha, que é Beatriz, que ele teve com a sua esposa Leonor, que é essa esposa que o Dom Fernando e o rei Fernando tomou do rei de Castela e casou com ela. Ele teve uma filha, Beatriz. Essa Beatriz veio a se casar com com um monarca castelhano mais para frente, que era o rei João I de Castela. Então estava ali. A herdeira de Portugal era casada com um castelhano. Os filhos que eles fossem ter iam ser castelhanos, ou seja, corria um grande risco do reino de Portugal ser anexado ao reino de Castela. Afinal, o sucessor legítimo ia ser um castelhano, ia se estar unificando esses territórios e o povo português que já sofria na mão dos castelhanos ia estar sofrendo ainda mais. Então começou uma série de revoltas ali. Camões descreve pra gente aqui já no começo do quarto canto essa série de motins.
O povo, não aceitando isso, boa parte do povo que era contrário a Castela, existiam portugueses favoráveis aos castelhanos, e alguns por interesse, outros por mera influência, mas existiam alguns. Mas a parte era mais, vamos dizer assim, mais nacionalista, mais patriótica, foi contrária a isso e decidiu elevar como rei o filho, o irmão bastardo do rei Fernando I, que era Dom João de Avis, o mestre de Avis, que veio a se tornar o João I de Portugal. Ele era filho bastardo do pai do Fernando I, que era o rei Pedro I. Para quem ainda está com a memória boa, ali no final do terceiro canto existiu a questão, né, o caso do assassinato de Inês de Castro. O amante de Inês de Castro era o rei Pedro I, né? Ele era príncipe, ele era filho do Afonso IV, né? O Afonso IV não deixou o filho continuar com aquela mulher, também por influência do povo, e mandou assassinar Inês de Castro. Então, a gente vê aí a sucessão certinha que Camões canta pra gente. O João I, então, foi elevado pelo povo como rei, mesmo sendo bastardo, né? O povo elevou ele como rei. Os castelhanos não gostaram disso, afinal, a intenção do rei de Castela era que a sua esposa, Beatriz, assumisse o trono de Portugal e assim ele poderia estar obtendo o controle do trono de português. Então, já estava tendo nessa época uma série de motins. Camões fala pra gente, descreve pra gente que houve uma série de assassinatos, de torturas. Né? Os portugueses, na hora que o rei Fernando morre, os portugueses que estavam sofrendo na mão dos castelhanos começam a matar os castelhanos que estavam ali em Portugal. Né? Como eu disse pra vocês, eles já tinham uma influência grande ali no reino português. Então começa uma série de motins, uma revolta, uma guerra civil. O caos se estabelece no reino do português. Nisso, vai se desencadear uma guerra entre os portugueses e os castelhanos. Os portugueses que querem que Portugal continue independente e com o rei João I, que agora está iniciando a dinastia de Avis, né? Ele era mestre de Avis. Então, morre ali, se encerra ali a dinastia afonsina com o Fernando I e agora o rei João I vai estar com a dinastia de Avis. Mas os castelhanos vão tentar fazer assim, uma grande invasão para colocar a Beatriz no trono e assim subjugar os portugueses e unificar todo esse reino sob uma bandeira castelhana. É nisso que se desenvolve a Batalha de Aljubarrota, né? Que é uma grande batalha ali que acontece. Camões descreve pra gente que muitos portugueses estavam receosos em lutar contra Castelo. O reino castelhano ele era muito forte, muito influente. Tanto que eles levantam um exército gigantesco para estar invadindo Portugal. Camões, se não me engano, fica umas 5, 6 estrofes descrevendo os exércitos. Um vem do norte, um vem do leste, um vem do sul. Ele vai citando ali, né, o Reino de Leão, os territórios ali dos Pirineus, que fica ali na fronteira com a França. O norte, o sul, né, as terras do sul ali da Andaluzia também se unem. Todos eles marchando contra Portugal. Então, muitos dos portugueses ficaram temerosos em querer estar enfrentando esse grande exército. Camões até menciona aí a fraqueza desses homens, né? Que Camões sempre lembra pra gente que o povo português, os guerreiros portugueses sempre estiveram lutando em menor número. Cabe lembrar aí a Batalha de Ourique, que eu citei pra vocês, né? A Batalha de Ourique, onde o então rei, que já tinha se sagrado rei, né? Que é o Afonso I, ele estava enfrentando 5 reis muçulmanos, um exército composto por 5 reis muçulmanos. Camões diz que para cada português existiam 100 muçulmanos. Essa é a diferença, 1 para 100. E ainda assim o rei Afonso Henriques venceu. Então, essa justificativa de medo, o Camões fala que é como se os portugueses dessa época, alguns desses portugueses medrosos dessa época, estivessem negando a ancestralidade guerreira do povo de Portugal, do povo lusitano. Porém, um deles se destaca por não ter medo, que é o grande Dom Nuno de Alvares Pereira, né? O Dom Nuno. Aqui certinho, o Dom Nuno. Ele é um nobre, ele era muito jovem nessa época, se eu não me engano, acho que ele tinha os seus 15 anos, e ele que vai instigar todos os monarcas a continuarem lutando, né? Ele faz um discurso belíssimo, aqui como o Camões coloca pra gente, onde ele diz falou, quem são vocês que estão aqui com medo? Vocês não são netos, herdeiros, descendentes dos grandes portugueses que já lutaram contra Castela e venceram Castela no passado? Ele vai falando isso. Os seus parentes já fizeram isso. Nós portugueses temos uma tradição de estar, mesmo em menor número, estar vencendo os nossos inimigos. Quem são vocês? Né? Ele está questionando ali os outros nobres. E fala, ó, se vocês que estão se mostrando medrosos não vão lutar, eu sozinho vou. Ele fala isso e ele consegue animar muitos dos portugueses ali, dos nobres portugueses. Porque o que aconteceu é que quando esse grande exército castelhano começou a ser preparado, o rei
João I ele convoca vários nobres para estar discutindo o que fazer. E é ali, estando todos eles motivados pelas palavras do Dom Nuno, eles decidem lutar. Então, ali se forma aí o exército português vai mais uma vez enfrentar um grande exército inimigo que está tentando invadir as terras portuguesas e acabar com a independência lusitana. Então, nisso acontece a Batalha de Aljubarrota. Sob ali o comando de Dom Nuno e do João I e de mais alguns nobres ali, o exército português vai se defender dessa invasão. E, mais uma vez, eles vencem. Né? Apesar aí do grande número dos inimigos, os portugueses derrotam seus adversários e se mantêm independentes. Né? Na verdade, é dito que os portugueses conseguem massacrar os adversários, mesmo estando em menor número. Essa batalha é muito bem descrita por Camões. Acho que a principal batalha dele, apesar da batalha de Ourique ter sido bem marcante, e a batalha de Salado, como a gente bem viu ali, que é a batalha que o Afonso IV, ao lado dos castelhanos, se eu não me engano, foi dos castelhanos. Olha só, antigamente eles eram aliados, aqui a gente está vendo que eles eram inimigos, mas a batalha de Salado foi uma invasão do imperador muçulmano do Marrocos. Ele invadiu Castela e como o rei de Castela era casado com a filha do rei de Portugal, o rei de Portugal foi socorrer eles, né? A filha foi socorrer a própria filha ali. Agora, essa batalha de Aljubarrota é mais bem descrita pelo Camões, né? Ele menciona ali no começo da batalha que o Dom Nuno já vai se destacando nos combates, ele que lidera a primeira fileira, que são os cavaleiros que marcham. Ele é pego de surpresa e ele é atacado por vários portugueses, né? Como eu bem falei para vocês, muitos portugueses eles eram contrários, eles eram favoráveis ao domínio castelhano. Muitos desses eram os irmãos do Dom Nuno. Então nessa batalha ele enfrenta seus irmãos e mata eles. Tudo para manter a independência de Portugal, né? Ele mostrando a sua lealdade, o seu espírito patriota com a terra de Portugal, as terras lusitanas. Também é descrito que um belo discurso do rei João I, ao ver ele ao estar passando pelos vários campos pelas várias frontes da batalha, ele vê ali o Dom Nuno sendo cercado por vários inimigos e faz um grande discurso, falando: não, eu estou lutando aqui com vocês, eu, rei de Portugal, estou aqui ao seu lado, estou ao lado de vocês, portugueses, continuem lutando por mim, continuem lutando porque a independência da nossa bandeira está na nossa lança. Mais um discurso muito bonito aí que o Camões coloca pra gente. E isso inspira os portugueses e eles, né, fazem com que eles vençam a batalha. O rei João I de Castela, né, lembrando, é o rei João de Castela invadindo o rei João de Portugal. Ele sobrevive à batalha e foge. Então, mas ainda isso não evitou que futuras batalhas fossem travadas. Camões coloca que a paz só se estabeleceu ali em Portugal quando os dois monarcas, o João, os monarcas ali, os nobres ali de Castela e de Portugal, foram se casar com princesas inglesas, né? Assim se estabeleceu a paz. Porque depois dessa batalha o Dom Nuno continuou enfrentando eles, né? O Dom Nuno saiu vencedor e ele foi meio que atrás dos exércitos, ou seja, ele foi batalhar lá no território deles, perseguir e matar eles, né? É a continuação daquela vingança que eu falei pra vocês, né? Eu mencionei que o povo de Portugal, que tinha sido oprimido pelos castelhanos, começou a matar eles depois da morte do rei Fernando. O Dom Nuno meio que continuou fazendo isso, né? A vingança dele. A vingança dos portugueses, né, foi feita por ele. Então, com esse casamento com princesas inglesas, se estabeleceu ali a paz entre os portugueses e os castelhanos nesse momento. Depois vem a sucessão A sucessão não, né? Não se contentando, né? Camões fala assim, que o rei João I, não encontrando mais nenhum inimigo para estar batalhando ali na Península Ibérica, ele montou em navios e decidiu invadir o norte da África. Então, é nessa época, ainda sobre o reinado do rei João I, que os portugueses começam a expandir, né, o reino de Portugal para fora da Europa. Já dá para considerar ali o começo do Império de Portugal. O primeiro local que eles invadiram foi Ceuta. Ceuta fica ali, que é aquela ponta do Marrocos. É a ponta mais ao norte da África que está conectado ali com o sul da Península Ibérica. É um ponto um tanto estratégico. Camões coloca que quando os portugueses dominam ali aquele forte de Ceuta, aquela região, eles conseguem garantir a segurança de toda a Península Hispânica. Porque é só a gente pensar, né, quem tem fresco aí na memória a leitura que a gente vem tendo, várias vezes os muçulmanos, né, invadiram a Europa pela Península Ibérica. Então eles marchavam ali pelo norte da África, às vezes vindo até lá do Oriente Médio com o exército, e invadiam a Península Ibérica ali pelas colunas de Hércules, né, ali o Estreito de Gibraltar.
aquela região. Mas se Portugal domina aquela entrada, aquela ponta da África, nenhum exército consegue invadir, é muito mais difícil para invadir. E isso ia manter seguro a Península Hispânica inteira, né? A Península Ibérica inteira. Então isso foi um grande feito, algo muito bom para todos os povos cristãos ali da Europa. E a partir disso veio a sucessão. Depois do rei João, quem assumiu o trono foi o filho dele, foi o rei Duarte I. Camões menciona que ele teve um reinado muito difícil. Ele não foi um rei ruim, mas ele enfrentou várias dificuldades. Ele destaca aí quando o irmão dele, que também se chamava Fernando, era o Dom Fernando, ele se sacrificou por Portugal, né? Ele tinha sido capturado pelos muçulmanos e os muçulmanos exigiram que a coroa portuguesa entregasse Ceuta para que se devolvesse o príncipe. Mas ele falou: não, pode me deixar preso aqui. Eu não vou trocar minha vida pela segurança portuguesa. Foi um grande sacrifício que ele fez, né? Ele se manteve prisioneiro ali nas mãos dos muçulmanos para que com Portugal continuasse tendo controle daquele território tão importante. Em seguida, né, veio o filho dele, né, o Afonso V, né, o grande Afonso V, né, que foi o grande conquistador ali do norte da África. Camões fala que ele ao lutar naquelas terras contra os muçulmanos e conquistar aqueles territórios, ele se mostrou invencível. Ele só não foi mais invencível em todas as suas batalhas porque, em sua cobiça, ele tentou atacar os reinos espanhóis ali na Península Ibérica e perdeu. Embora essa derrota assim seja questionável, porque o filho dele, que é o João II, ele foi socorrer o pai. O pai estava foi fazer um ataque e começou a perder a batalha. O filho dele veio socorrer e massacrou seus adversários. Mas essa vitória, apesar desse massacre do príncipe João II, venceu os espanhóis, ainda a derrota caiu sobre... A vitória ficou ainda para os espanhóis, né? Foi uma derrota aí do Afonso V. Então, aí as batalhas portuguesas, né? É bem importante a gente lembrar, pessoal, que o Camões está contando aqui os grandes feitos do povo lusitano. Então a gente tem que ter sempre em mente que quando ele vai falar sobre o desejo dos portugueses é sempre aumentar o território português e aumentar o cristianismo no mundo. Eu sempre leio essa passagem com vocês, que é o que ele coloca aqui na segunda estrofe do primeiro canto. Né? E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império. Né? O que Camões está fazendo aqui na sua obra? Cantando os feitos desses reis que foram dilatando a fé e o império. A primeira estrofe, né, as armas e os barões assinalados, que partindo das praias lusitanas passaram ainda além da Taprobana, aqui, né, resumindo um pouco o primeiro canto, ou seja, enquanto o primeiro canto aqui, a primeira estrofe do primeiro canto está falando sobre esses portugueses que foram se aventurar no Oriente ao fazer nas suas empreitadas marítimas, ele também vai estar cantando os feitos dos monarcas que estavam expandindo o Império Português e a fé do cristianismo. As empreitadas portuguesas também não são nada mais que isso. A gente vai ver aqui que quando João II ele assume o trono português, ele tem um desejo de continuar expandindo o reino português, só que agora é lá nas famosas terras da Índia. A Índia, o território indiano, ele é muito famoso, né? As lendas sobre aquela região são muito famosas, né? Por exemplo, é dito que o rio Indo, ou se eu não me engano o rio Ganges, eles saem direto do paraíso. Uma das lendas diz isso, né? Que a humanidade começou ali, o paraíso ficava ali, é um rio que sai do paraíso, desemboca ali. Então, essa região é uma região muito conhecida até na Europa, né? Os povos aí indo-europeus têm esses mitos. Então, já era uma crença que o Oriente possuía muitas riquezas e povos que poderiam ser conquistados. Então, esse foi o desejo do príncipe João II, né? Quando o rei Afonso V morre, quem assumia ele. O que ele fez, né? Lembrando, vou voltar ainda um pouco do que eu estava lendo aqui sobre o primeiro canto. Os monarcas portugueses tinham sempre a intenção de dilatar o império. Então, as empreitadas portuguesas tinham essa finalidade, aumentar ainda mais o Império Português. O que o rei João II, a gente pode falar sobre o reinado dele, que Camões descreve pra gente? Que ao querer aumentar o Império para fora ainda mais, né? Portugal já estava aumentando ainda mais o Império dele ali na África. Camões não descreve muito isso, não descreve tanto isso, a gente vê isso de relance em alguns outros momentos. Mas foi se conquistando ali toda a costa africana do Atlântico. Não foi só ali o norte da África, foi se conquistando vários territórios ali ao sul, vamos colocar assim. Mas o que ele fez? Ele pegou 2 mensageiros e mandou eles irem até a Índia.
Como naquela época era muito incerto a rota que o Vasco da Gama veio a realizar, que ele contornou a costa africana, esses dois mensageiros eles foram pelo meio do continente. Camões diz pra gente que eles saíram ali de Portugal, eles foram atravessando os territórios espanhóis, passaram pela França e foram descendo até a Itália, até chegar em Nápoles. Ali de Nápoles, nos portos de Nápoles, eles foram navegando pelo Mediterrâneo, foram para a Grécia e depois da Grécia foram para o Egito. Eles chegaram ali no Egito e foram descendo ali pelo meio da Arábia até chegar ali no Reino de Hormuz, naquela região ali do Reino de Hormuz, que hoje fica o Irã. Eu estou gravando esse vídeo no final de abril de 2026, eu não sei quando vocês vão estar vendo, mas nessa época aqui, em abril de 2026, está correndo uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã. E essa região ali do Estreito de Hormuz tá bem disputada, né? Ali passa a maior parte do... Né, maior parte não, um pouco mais de 20% do petróleo do mundo e várias outras mercadorias. Então ali é um local muito importante. Então essa região, né, o Estreito de Hormuz está muito famoso. Ali ficava antigamente, né, o Reino de Hormuz. Então é um local muito importante estratégico. Tanto que quando Camões vai... Lá no primeiro canto, no segundo canto, desculpe, quando a deusa Vênus está falando com o deus Júpiter conta o futuro para ela. Ele conta as conquistas que os portugueses vão realizar depois de Vasco da Gama. Camões consegue fazer isso porque, afinal, Camões está escrevendo os Lusíadas décadas depois de Vasco da Gama ter realizado essa empreitada. Então, ele sabe o que aconteceu depois. Então, Júpiter narra os grandes feitos dos portugueses. Ele diz que os portugueses batalharam e conquistaram aquele reino ali de Hormuz, né? Aquela região ali. Então, nessa época de Camões já, aqui no Camões fala que descreve pra gente esses conflitos marítimos que aconteceram no século XVI. Já nessa época era importante, né? Pra vocês verem como essa região aí ali do Irã tem sua importância. Então, esses dois marinheiros chegaram ali e embarcaram em navios, navegando pelo Oceano Índico até alcançar a Índia. Infelizmente eles não retornaram, né? Camões fala de uma forma bem triste que eles não morreram sem retornar à pátria amada, mas eles conseguiram passar essa mensagem pros portugueses, né? Essa mensagem, apesar deles não voltarem, o trabalho, né, a descoberta deles, a viagem deles voltou para Portugal, né? Toda a descrição por onde eles passaram. Já existia nessa época a hipótese de se conseguir chegar à Índia contornando a África. Existe um marinheiro muito famoso que era português, que é o Bartolomeu Dias. Ele ele conseguiu alcançar ali o Cabo da Boa Esperança, né? O Estreito o Cabo das Tormentas, que depois veio a chamar Cabo da Boa Esperança por causa dele, né? Ele conseguiu passar ali. Ali é um local muito pedregoso, tem muitas tempestades ali, então muitas embarcações que passam por ali vão ser destruídas. Vai ter até aqui, mandando meio que um spoiler mais pra frente, quando os portugueses passam por ali, Camões descreve aquele cabo de uma forma muito poética e mitológica, dizendo que é um gigante, né? O gigante Adamastor, o famoso gigante Adamastor. E o gigante Adamastor ele meio que joga uma maldição, ele fala uma profecia para os portugueses. Ele fala assim, ó Vasco da Gama, você vai passar aqui sem naufragar, mas todas as futuras frotas portuguesas que passarem por aqui, elas vão estar naufragando pelo menos um navio. E isso acontece de tão perigoso que é aquela região, né? Então mais pra frente a gente vai ver isso, né? Que muitas embarcações passam por ali, por isso que é chamado de o Cabo das Tormentas. Mas o Bartolomeu Dias, esse marinheiro português, ele consegue fazer um primeiro contorno e passa por ali. Então, com os portugueses sabendo que dá para chegar pela Índia, existe ali o Oceano Índico, né? Esses dois mensageiros eles saíram ali do Reino de Hormuz, ali no Irã, e chegaram à Índia navegando. Então eles falaram, ó, se dá por aqui para passar, então por baixo deve ter uma conexão, ou seja, o Oceano Atlântico em algum momento ele vai se conectar com o Oceano Índico. Então, daí já surgiu a ideia e a possibilidade de se alcançar a Índia contornando a África. E é isso que vai acontecer com o sucessor do rei João I, que é o rei Manuel. Então, nessa época aí do João II, eu falei João I, né? O João II e o sucessor dele, que é o rei Manuel, já tinha essa intenção dos portugueses de estar alcançando a Índia por meio dessa região. Tanto que é meio que nessa época que vai se preparando as naus portuguesas que vão fazer essa empreitada. Para quem não sabe, aí, as naus do Vasco da Gama elas foram feitas unicamente para esse propósito, alcançar a Índia. Não foram feitas na época dele, né? Se eu não me engano, as naus já estavam preparadas. O Bartolomeu Dias já estava navegando quando o Vasco da Gama era criança. Mas já nessa época já tinha ali na intenção dos portugueses aumentar ainda mais o Império Português, alcançando o Oriente. Camões começa a falar que quando o rei Manuel I ele assume o trono, ele já tinha essa intenção de alcançar essa região.
né? Como eu falei para vocês. E ele acaba tendo um sonho. Camões fala aqui pra gente que ele acabou tendo um sonho que ele estava voando e ele estava voando muito alto, ele estava quase alcançando a lua. E ele acaba voltando seus olhos para o oriente, né? Volta seus olhos para o leste. E ele vê as montanhas do Himalaia, essas famosas montanhas ali do Himalaia. E ali ele vê a nascente do rio Indo e do rio Ganges. E, como é um sonho, né? Ele começa a ver, começa a acontecer algumas coisas estranhas. Desses dois rios saem dois homens gigantes, dois velhos. Eles que são a personificação do rio Indo e do rio Ganges, ou seja, os dois rios eles se personificam como homens, homens velhos. E um desses homens olha para o rei Dom Manuel, que está voando ali, observando o planeta todo, e instiga ele a vir conquistar o Oriente. Ele fala, ó, você vem para cá. Até é interessante, eu vou estar tentando ler para vocês, que são as falas dele, né? Vou pegar aqui. Eu sou o ilustre Ganges, que na terra celeste tem o berço verdadeiro. Este outro indo rei que nesta serra, vês que seu nascimento tem primeiro, ou seja, os dois rios, o rio Ganges se apresentando e dizendo que ele é o Ganges, né? Ele é a personificação do Ganges, e o outro homem é a personificação do rio Indo, né? Aqui. Custateemos contudo dura guerra, mas insisto tu, por derradeiro, como não vistas vitórias sem receio, quantas gentes vê por aso freio, ou seja, né, você vai nos conquistar aqui, ou seja, a nossa região aqui, com dura guerra, com muito esforço você vai batalhar e conquistar a gente, ou seja, tá falando no futuro, tá instigando, né? Quanta gente vê por aso freio, ou seja, né, como eu falei, o rei Manuel tá tendo um sonho e ele tá olhando aquela região, então ali ele viu aves, ele viu as montanhas, ele viu o território, ele viu os povos, aqui esse rio tá falando, ó, você vai conquistar todo esse povo quando você vir aqui. Aqui, e ele falando isso. Subitamente o rei acorda e ele é meio que acredita, o rei Manuel acorda desse sonho e ele fica muito animado, né? Aquilo ali fica vivo ainda na imaginação dele. Ele interpreta isso como uma mensagem divina, que ele tem que ir e conquistar o Oriente. Então ele convoca vários nobres e fala, ó, chegou a hora, conta o sonho dele e fala, isso aqui é uma profecia, o rio Ganges estava dizendo uma profecia que eu vou conquistar aquela região, né? Não só eu, como os meus sucessores, os meus descendentes. Então ele convoca os nobres e fala, ó, chegou a hora de a gente lançar essa empreitada. Então fica decidido ali que os portugueses vão sair numa empreitada marítima para alcançar a Índia. Lembrando, pessoal, essa empreitada era quase fantasiosa, né? Era um feito impossível. Camões sempre exalta os portugueses e fala, o maior feito até então é a empreitada dos portugueses, né? A empreitada do Vasco da Gama. Vasco da Gama que foi escolhido como comandante, capitão dessa viagem. Como lembrando para vocês, esse momento aqui dos Lusíadas é quando os portugueses estão ali no reino de Melinde, está Vasco da Gama e sua frota, e estão contando a história de Portugal. O rei de Melinde tinha pedido assim, ó, me conte, descreva para mim a Europa, me fale sobre os seus antecessores, me fale sobre os reis portugueses, sobre as batalhas que vocês cristãos travaram conosco, vocês portugueses, e depois de contar toda essa história, você conta para mim como é que você chegou aqui, por que vocês portugueses quiseram se lançar no alto mar e como é que foi chegando aqui. Então, nesse finalzinho, a partir de agora, a gente vai ver, né, a partir do quinto canto, Camões vai estar descrevendo como foi a viagem do Vasco da Gama. Então, aqui se situando um pouco melhor para vocês. Mas o rei Manuel vai e escolhe o Vasco da Gama. Vasco da Gama que está contando essa história diz assim: eu que tinha grandes sonhos e grandes ambições, não imaginava que eu ia ser o escolhido para tal empreitada, né? Ele ficou muito empolgado, mas ele aceitou, né? Ele até diz que ele até compara, né? Fala assim: se Hércules realizou todos aqueles trabalhos impossíveis sob as ordens do rei que era primo dele, eu, rei Manuel, vou estar realizando qualquer feito que você me pedir, né? Aqui uma forma bem bonita de dizer que ele não tem medo de nada que for proposto a ele, né? A coragem do Vasco da Gama. E aí Vasco da Gama vai reunindo vários marinheiros, dentre eles, né, o irmão dele, que é Paulo da Gama. A gente vai ver ele ser mais citado mais pra frente, né? Ele tem um encontro mais pra frente lá na Índia, ele vai estar contando também a história de alguns grandes homens portugueses para um ministro indiano quando os portugueses chegarem lá. Mas são reunidos os homens e é feita a preparada partida de Portugal, né? Vasco da Gama descreve que as famílias choraram muito, ficaram muito tristes,
porque essa viagem ela é muito perigosa, né? Os familiares chorando. Ele descreve aí as frases de uma mãe de um dos marinheiros que chora questionando por que o filho está partindo nessa grande empreitada e talvez morra. Tem também uma descrição das falas de uma esposa que ficou muito triste com a partida do marido, falando, não, por que você está me abandonando? Eu que te amo tanto, você que é tudo para mim, por que você está me abandonando? Também, né, é descrito o sofrimento das famílias. O sofrimento foi tanto que o Vasco da Gama, ele conta que ele nem deixou ele e os marinheiros se despedirem das esposas e dos filhos, porque a tristeza era tanta com essa despedida que talvez alguns deles fossem querer desistir de uma hora. Então ele falou, nós nem nos despedimos das nossas famílias pra gente não acabar mudando de ideia de último momento. Eles partem. Camões encerra o quarto canto com uma fala, né, com uma passagem muito famosa que é do Velho do Restelo. É dito que no momento que os marinheiros já tinham acabado de sair, eles provavelmente navegaram pouquíssimos metros, surgiu ali na praia um velho que começou a reprovar essa empreitada, né? São as falas do Velho do Restelo. Imagine então os portugueses já saindo ali, navegando nas suas 4 naus, né? A empreitada, a frota do Vasco da Gama era composta por 4 embarcações. E ali na praia surge um velho e ele começa a lamentar e meio que, vamos dizer assim, questionar a ambição do homem. As 10 últimas estrofes do quarto canto é isso, são essas falas do Velho Restelo, que é o último vídeo que tem aqui publicado aqui no YouTube para vocês. É interessante mencionar isso porque ao longo dos Lusíadas a gente vê Camões exaltando os grandes feitos do povo lusitano. Então ele fala a coragem dos homens que foram dilatando a fé e o império, ou seja, os reis que foram conquistando mais e mais, querendo mais e mais, sem medo da morte, sem medo do fracasso, eles foram tentando e cada vez e realizando feitos ainda maiores, né? Os maiores feitos da humanidade, como de acordo com Camões, foram feitos pelos portugueses. Até essa época, né? Como ele bem disse, superam os grandes feitos marítimos dos gregos e dos troianos, né? As grandes obras de Ulisses e de Enéas são superadas pelos feitos de Vasco da Gama e dos futuros marinheiros que foram desbravar o Oriente. Então, Camões está sempre exaltando esses feitos. Mas nessas 10 últimas estrofes, esse personagem meio que questiona isso, né? Ele fala, olha, isso que vocês chamam de coragem, de valentia, a busca pela fama, não passa de ambição. A única consequência disso tudo é a morte e o sofrimento. Imagine quantas pessoas, né, aqui eu falo para vocês, imagine quantas pessoas morreram para que Portugal se expandisse pelo mundo, né? Quantas pessoas inocentes morreram nas conquistas de todos os homens, de todos os reis, de todos os monarcas, de todos os guerreiros que conquistaram algum povo, travaram batalhas, quantos morreram nisso? Quantas pessoas sofreram em cima disso? Então Camões joga uma luz sobre esse tema, de como a fama não passa de uma ambição, né? E que como tudo isso, esse desejo de conquista não passa de um mal. Então, e também tem um momento que ele dirige, né, e questiona esse personagem, ele meio que dirige suas palavras pro rei Manuel e fala, você não é o suficiente você estar guerreando com os vizinhos muçulmanos. Os reinos de Portugal ali, já na África, tinham vários vizinhos muçulmanos e reinos muçulmanos muito grandiosos. Ele falou, não é suficiente você já ter um vizinho para você batalhar, por que você está lançando uma empreitada que vai estar fazendo mais inimigos lá no outro lado do mundo? Para que você arriscar a vida dos portugueses lançando eles nesse caminho tão difícil? Muitos deles vão morrer no caminho e se não morrem aqui, eles vão estar morrendo batalhando com quem estiver lá no outro lado do mundo. Então ele joga esse questionamento, né? A ambição dele e a consequência disso. Até finalizar aqui essa leitura com vocês, mencionando isso. Aqui, quarto canto. Vamos lá. São as falas, né? Começam na estrofe 94, né? No 94 e vão até a 104ª. Mas aqui, né? Ó maldito o primeiro que no mundo nas ondas vela pôs em seco lenho, digno da terra eterna pena do profundo, se é justa a lei que digo e tenho. Ou seja, né? Maldito o primeiro homem que inventou, que teve a maldita ideia, né? Maldito que teve a maldita ideia de pôr velas em cima de um pedaço de madeira e inventar uma embarcação, né? Porque ele está questionando ali os portugueses que estão saindo nessa empreitada que vão sofrer tanto, que muitos vão morrer, que talvez nunca mais voltem, né? Tá amaldiçoando ali. Até diz, né? Se a lei que eu sigo é correta, ou seja, se o cristianismo está correto, quem teve essa maldita ideia deve estar sofrendo no profundo, ou seja, no inferno. Então é interessante aí, apesar de Camões estar sempre louvando os grandes feitos do seu povo, aqui ele coloca
no final aqui dessa estrofe. Eu acho que Camões, de certa forma, acreditava isso. Ele questiona aí o desejo, a ambição do homem que causa tanto sofrimento e tanto dano. Então é assim que Camões encerra o quarto canto aqui. Tá bom, pessoal? Pedi para vocês estarem deixando um like aí no vídeo. Se possível, tá comentando aí, falando para mim o que vocês estão achando aqui da minha leitura dos meus comentários aqui dos Lusíadas. Pedi para vocês também acompanharem os vídeos anteriores, né? Eu fiz aqui um resumo do quarto canto para vocês, mas tem vários vídeos ali contando o que aconteceu no terceiro canto. No segundo também, o primeiro, o segundo e o terceiro já estão todos comentados aqui. Então não deixe de estar acompanhando para vocês se situarem melhor na nossa leitura. E pedir para vocês se inscreverem, né? No nosso próximo vídeo aqui eu vou estar lendo o quinto canto com vocês, que é a empreitada do Vasco da Gama, né? O começo dessa empreitada. Como eu comentei com vocês, né, no começo do vídeo e em várias outras oportunidades, o Camões ele começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama aqui no primeiro canto da obra, quando eles já estão em Madagascar. Então, a gente só a partir de agora, ou seja, só aqui na metade da obra, a gente vai saber o que aconteceu antes. Ou seja, como é que foi o começo da viagem, a passagem deles ali pelo Cabo das Tormentas, né, pelo gigante Adamastor. Então, alguns encontros que eles tiveram com alguns povos muçulmanos nativos, né, a gente vai ver isso. E o finalzinho aí do relato que o Vasco da Gama está fazendo, né? O terceiro e o quarto canto, e a gente vai ver aqui o quinto também, é Vasco da Gama contando a história de Portugal para o rei de Melinde. Então, é importante. Então, né, é isso que eu vou estar falando para vocês nos próximos vídeos. Então, não deixem de estar se inscrevendo para estar acompanhando. Eu vou pedir para vocês também estarem olhando aqui a descrição do vídeo, que é para estar olhando um link, que é um e-book que eu estou vendendo. Né? É a versão digital aqui dos Lusíadas que eu estou lendo para vocês. Mas não é só isso, é os Lusíadas todos comentados. Custa apenas R$10, ou seja, por R$10 vocês vão estar obtendo os Lusíadas todos todo comentado, todo bem explicado para vocês. Como vocês já devem ter percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. É a maior obra da língua portuguesa, então é muito importante, é quase fundamental ter um guia, algum tipo de manual para estar facilitando a nossa leitura. E esse é o objetivo, a intenção desse e-book que eu estou vendendo para vocês. Se vocês estarem adquirindo ali, vocês vão ter todos os versos dos 10 cantos dos Lusíadas, todos bem explicados para vocês ali. Eu tenho aí, como é bem baratinho, é R$10, eu tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo, vocês vão estar tirando muito proveito aí dessa leitura que vai estar ajudando vocês. Certo? Então aqui terminando o vídeo, não deixem de estar peço para vocês não deixarem de estar acompanhando aqui as minhas publicações aqui nos Lusíadas que eu faço aqui no YouTube e também nas minhas redes sociais, tá bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço a audiência de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.